Olá, meus alunos, estamos na aula inaugural do capítulo 2 da nossa apostila, né, com o tema Democracia, Texto e Contexto, e propõe um percurso claro. Entender por que a filosofia, como exercício de liberdade de pensamento, é a base da vida democrática. Reconhecer como os modelos históricos moldaram aquilo que hoje chamamos de participação política e transformar conceitos em critérios para ler o presente. O capítulo se organiza então em 4 subtítulos importantes. Vejamos bem. Primeiro subtítulo: Democracia, Texto e Contexto, que é a abertura do capítulo. Lição da tradição, Democracia dos modernos e a reinvenção da democracia. Esses são os temas. E cada parte cumpre uma função no argumento geral, que é mostrar que democracia não é ponto de chegada, mas prática continuamente aperfeiçoada quando pessoas reais pensam, falam, discordam e decidem em comum. Espero que ao final deste vídeo você possa compreender por que a passagem do mito ao logos abriu a porta para a crítica pública e, portanto, para a democracia. Por que a experiência ateniense foi ao mesmo tempo direta e excludente, e o que isso ensina sobre quem conta como o povo. Como os estados modernos, ao adotarem a representação, articularam liberdades individuais e igualdade jurídica sob um estado de direito. E por que nas democracias atuais a participação não se esgota no voto, mas se amplia em conselhos, audiências, iniciativas populares e controle social. Trata-se de enxergar o poder como capacidade de influenciar comportamentos e a liberdade como autodenominação responsável, sempre mediada por limites éticos que garantem a dignidade de todos. Os objetivos dessa aula, então, são vários. Primeiro, formativos, né, que você vai ser formado aqui, que você seja capaz de explicar com as suas palavras a relação entre filosofia e democracia, diferenciar com precisão a democracia dos antigos, com seus pilares de isonomia, isegoria, isocracia, restritos aos cidadãos modernos como representação e garantias, evitando anacronismos, aplicar conceitos de autores como Aristóteles, Hannah Arendt, Russell, Kelsen, e para interpretar textos, imagens e situações da vida cívica e argumentar de modo consistente ao responder questões e propor soluções para problemas públicos do cotidiano escolar e comunitário. Entre outras coisas, né, em outras palavras, pretende-se que você deixe de opinar por gosto e passe a justificar posições com conceitos e evidências. Para alcançar esses objetivos, foi desenvolvido aqui nesse vídeo um conjunto de habilidades intelectuais indispensáveis ao cidadão de hoje. Leitura crítica de textos filosóficos e de imagens históricas, análise comparativa de modelos políticos, precisão conceitual, domínio de vocabulário, como as palavras que eu já mencionei aqui, isonomia, isegoria, isocracia, esfera pública e privada, isso é muito importante, soberania popular, interpretação refinada de questões objetivas sem cair em armadilhas de linguagem, e argumentação escrita capaz de formular tese, mobilizar exemplos e responder a contra-argumentos. Tudo isso, né, todas essas habilidades em um eixo, o eixo ético-político. Raciocínio cívico para propor formas de participação efetiva e autonomia intelectual para perguntar sempre quem decide com quais regras e a serviço de quem. Se você aprender isso, eu tenho certeza que você não apenas vai entender o capítulo, mas também estará melhor equipado para agir democraticamente na vida da sociedade. Democracia não é um dado natural, é uma construção histórica que depende de uma prática intelectual anterior, a liberdade de pensamento. Quando filosofamos, fazemos exatamente isso. Investigamos, comparamos, argumentamos e justificamos publicamente porque certas regras e decisões fazem sentido. A vida democrática nasce desse exercício. Só há democracia quando pessoas reais podem falar, discordar e deliberar com base em razões públicas, e não apenas por autoridade, tradição ou espetáculo.
Pense então na cena de O Quarto Estado, pintura monumental do italiano Giuseppe Feliza de Volpedo, de 1898 a 1901. É uma pintura sobre tela a óleo. Hoje encontra na Civica Galleria d'Arte Moderna de Milão. A obra mostra a multidão de trabalhadores que avança em direção ao observador em passo decisivo, vindos da penumbra para a luz. O título alude ao quarto estado, um novo sujeito político que emerge no fim do século XIX, o proletariado. É esse proletariado que reivindica visibilidade, direitos e lugar nas decisões. A imagem traduz em cores e movimento a passagem do invisível ao público, que é justamente o gesto básico da democracia: aparecer, pedir igualdade e disputar sentido. A filosofia é o treino que nos permite separar aparência de realidade, perguntando sempre quem decide, com quais regras e a serviço de quem. É por isso que ao longo deste capítulo vale manter o fio condutor: democracia e liberdade com igualdade, voz com responsabilidade, visibilidade com controle social. Essa ideia geral organiza a leitura do tema e esclarece os pontos decisivos que costumam gerar dúvida. Onde há participação real, quem está incluído e quem fica de fora? Como se define cidadania? Poder e liberdade em contextos diferentes. Tudo isso nós vamos ver aqui nessa aula de hoje. Voltemos então à tradição lá da Grécia Antiga. É ali que aprendemos três palavras que organizam a experiência ateniense: isonomia, isegoria e isocracia. Isonomia é a igualdade perante a lei, mas entre cidadãos. Isegoria é a igualdade no falar, igualmente entre cidadãos. Já a isocracia é a igualdade no poder, uma igualdade política entre cidadãos. Repare na repetição entre cidadãos. Este é um ponto crucial. A democracia ateniense era direta. As pessoas presentes na ágora debatiam e votavam. Porém, era também excludente, porque mulheres, estrangeiros, matecos e pessoas escravizadas não eram cidadãos. Logo, não participavam. Quando se compara a antiguidade e o presente, a formulação correta preserva este duplo traço: participação direta de quem era reconhecido como cidadão e restrição de acesso para amplos grupos. Dizer que todos os habitantes participavam igualmente em Atenas confunde o ideal com a prática, né? Então, dizer que havia representantes no lugar do povo desloca para a linguagem moderna algo que no século V era decisão direta. Nesse mesmo contexto, Aristóteles ajuda a entender por que a deliberação pública tem valor próprio. A decisão de muitos tende a ser melhor do que a decisão do que a de poucos notáveis, né? Porque as qualidades se somam e os defeitos individuais se compensam. A vantagem da democracia aqui não está na fala de grandes homens, mas na prudência distribuída que nasce do confronto argumentativo entre vários. Isso explica porque, mesmo com limites de inclusão, a prática ateniense valorizou tanto o debate aberto e a rotação no exercício das funções públicas. Outro par conceitual decisivo vem de Hannah Arendt: esfera privada e esfera pública. A privada é o mundo da necessidade e da hierarquia doméstica. A pública é o espaço da aparência, onde iguais se mostram, falam e agem juntos. Na Atenas clássica, ser livre significava justamente aparecer entre iguais no espaço comum, ser visto e ouvido, responder pelas próprias ações. Confundir essas esferas, tratar a política como extensão do lar, ou o lar como se fosse o espaço de todos,
é perder de vista o que os antigos queriam proteger ao separar o doméstico do público. Transpondo para a modernidade, os estados ficam grandes demais para a praça. Surge a representação que é, que é o quê? Quando elegemos representantes para decidir em nosso nome, dentro de um Estado de direito que limita o poder e protege direitos. Aqui, cidadania passa a significar pertencimento à comunidade política e participação efetiva nos seus mecanismos. Votar e ser votado, propor, fiscalizar, atuar em conselhos ou em audiências, tudo isso é uma esfera de política democrática representativa, né? O núcleo dessa cidadania combina igualdade política, liberdade política, participação e pertencimento. Não se fala em liberdade absoluta. A vida coletiva exige normas comuns e liberdade econômica por si só não define o coração da cidadania democrática, que é político. Esse deslocamento da ágora ao parlamento, né, não elimina a participação direta, complementa, como lembra Norberto Bobbio. Democracias representativas podem abrir vias de decisão direta previstas em lei, plebiscitos, iniciativas populares, orçamentos participativos, ampliando a responsabilidade do sistema. A convivência entre mecanismos diretos e representativos é coerente com a ideia de soberania popular em sociedades complexas. A essa altura, vale compreender que poder e força no vocabulário político são diferentes, né? Então, Gerard Labourne explica que poder não é sinônimo de violência, é capacidade de influenciar o comportamento. Um partido, por exemplo, tem peso quando consegue mobilizar eleitores. Um sindicato tem peso quando consegue organizar uma greve. Em línguas simples, poder delimita comportamentos, orienta o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, em relação que são sociais antes de tudo. Essa leitura ajuda a reconhecer poder real, onde às vezes só se repara em cargos formais. Voltemos à dupla liberdade e igualdade. Rousseau distingue desigualdades naturais das morais e políticas. Estas últimas nascem das instituições e podem e devem serem corrigidas por meio de um pacto que nos força iguais em direitos, né? Que nos faça iguais em direitos. Kelsen traduz este ponto para o desenho institucional. A liberdade natural absoluta é impraticável na vida coletiva. Em democracia, a liberdade se converte em autodeterminação política sustentada por igualdade jurídica, todos submetidos às mesmas leis, ninguém mandando por natureza. Em termos cotidianos, liberdade é agir segundo a própria vontade, respeitando limites éticos e legais que protegem a dignidade de todos. Não é fazer o que quiser quando quiser. Tem diferença. Esse panorama também esclarece o papel dos movimentos sociais. Em sociedades complexas, a democracia se fortalece quando a sociedade civil pressiona o Estado a responder às demandas públicas por meio do diálogo que meio que confronta, né? Um confronto sadio. Quando necessário, né, esse confronto tem que surgir. Conflitos dentro das regras do jogo. Não se trata de substituir o Estado nem de privilegiar parcelas, e sim de oxigenar as instituições para que se tornem mais abertas, transparentes e responsáveis. Quando o olhar se volta ao Brasil do fim do século XIX, convém privilegiar a verossimilância histórica. Houve trabalho feminino e trabalho infantil nas fábricas, especialmente nos ramos textil e de vestuário. Mas o país seguia majoritariamente rural. A classe operária não era numericamente dominante,
e onde havia mais indústrias, sobretudo no Sudeste, concentrou-se também maior contingente de crianças. Crianças trabalhadoras, né? Isso que nós estamos falando. Essa leitura, apoiada em dinâmicas estruturais, setores, regiões, urbanização, evita generalizações e ajuda a situar corretamente as afirmações sobre o período. No fim, o capítulo nos desafia a reinventar a democracia. Bobbio fala em promessas não cumpridas, pluralismos que não alcançam todos, né, nessa representação concentrada. Poder oligárquico, espaços decisórios poucos acessíveis, poder invisível e educação cívica fraca. Se queremos que a democracia cumpra o que promete, precisamos dar forma institucional ao que aprendemos aqui. Transferência para tornar o poder visível, participação ampliada para diluir concentrações, afirmação cidadã para transformar liberdade do pensamento em ação responsável. Na escola, isso tem tradução prática. Assembleias de turma com pautas e atas, grêmios estudantil, atuante, conselhos com presença de discentes, orçamento participativo para pequenos projetos e ouvidorias com retorno público. É pouco. É aí que se começa, né, tudo. Em síntese, a leitura cuidadosa do tema convida a reconhecer que, na antiguidade, a democracia foi direta e excludente, né? E na modernidade a ênfase recaiu na representação e no Estado de Direito, que pode significar influência, e poder significa influência eficaz sobre comportamentos. Liberdade é vontade com limites éticos, e que a história social exige coerência com os fatos. Reconhecer esses elementos permite compreender as questões do material sem fórmulas, porque coloca cada afirmação no seu lugar. Filosofar, afinal, é educar a atenção, ver onde antes passávamos direito, ouvir o que antes era ruído, fundamentar o que antes era impulso. Ao final da leitura e das atividades, o convite é este: pensar a democracia como prática, não só como conceito, uma prática que exige voz, igualdade, responsabilidade e a coragem de aparecer juntos nos espaços públicos para dizer com a melhor razão que tivemos, queremos e vamos decidir o melhor para todos.